Eu casada há 2 anos e a gravidez não vinha. Eu queria ficar grávida, queria ter uma criança, queria ter um filho. E eu falava para o meu marido: mas será que Deus esqueceu-se de mim? Será que Deus existe? Será que Ele existe? Calma, mulher, calma. Você está blasfemando contra Deus. Isso é blasfêmia, não pode falar. Eu estava tão desesperada. Eu queria engravidar. Eu passava até a duvidar da existência divina. Será que Deus existe? Eu oro tanto, eu peço tanto para Ele uma gravidez, peço tanto a Ele um filho, uma filha, e Ele não me atende. Eu estava tão chateada, tão aborrecida, a ponto de ofender a Deus, nosso Senhor. Depois de quase 3 anos, eu engravidava. Que alegria, que felicidade, meu Deus, que alegria! Deus existe, Deus existe. Eu estou grávida, Deus existe. E a gravidez agora continuava, só que eu não estava me sentindo bem. Eu ficava com pressão alta, acusou diabetes, agora era uma gravidez de risco. Eu tinha que ficar deitada, repousando para que aquela criança nascesse. 9 meses, sofrimento total. 9 meses ali na cama, sofrendo, e nascia o meu filho, nascia aquela criança. Só que aquela criança não desenvolvia, aquela criança não crescia. Aquela criança era doente, exames e mais exames, ele era doente, era uma criança deficiente. Ele tinha deficiência mental e do crescimento também. Nossa, aquela criança me deu tanto trabalho, mas tanto trabalho, muito trabalho. Só Deus sabe o que eu passei. Será que eu ofendi a Deus e Ele ficou bravo comigo? Meu Deus, me perdoe, Pai, me perdoe, Pai. Hoje essa criança me dá trabalho e talvez eu fui a culpada. Eu orava a Deus, eu pedi a Ele que me perdoasse. Aquela criança ficou viva até os 11 anos de idade. Eu sofri bastante. Aí aquela criança se foi, Deus o levava, Deus o recolhia. E o médico me disse: olha, você não pode mais ser mãe, viu? Toma cuidado, você não pode mais engravidar. Se você for mãe mais uma vez, a sua criança poderá ser igualzinha à primeira. Então, olha, cuidado, hein? Cuidado, não engravide mais. Chega de gravidez, parem com isso. Não quero mais engravidar, doutor. Eu não quero mais ter filhos. Eu fiquei assustada. Eu não quero mais filhos. Passando 1 ano e 3 meses, eu engravidava por um descuido de minha parte. Eu engravidava. Eu entrei em desespero. Eu chorei. Eu gritava: eu vou matar essa criança, eu vou abortar, eu vou matar essa criança. Meu marido dizia: olha, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso, pelo amor de Deus. E eu falei: quer que eu diga uma coisa? Quer que eu diga uma coisa para você? Deus não existe. Para com isso, mulher. Deus não existe. Primeiro me deu um sofrimento, agora me dá uma segunda gravidez. Eu não posso engravidar. Deus não existe. Aquela criança, por mais que eu tomasse medicamentos, um me ensinava uma coisa, outra me ensinava outra coisa e eu não conseguia abortar. Nascia mais um menino, só que essa criança agora era diferente, era saudável. Uma criança esperta, uma criança que sorria, uma criança inteligente, uma criança que se alimentava bem. Eu não tive uma gravidez de risco, não. A minha gravidez foi inteiramente normal. Nascia minha criança após 9 meses, uma criança inteiramente normal, uma criança bonita, uma criança saudável. Graças a Deus, graças a Deus. Mais uma vez eu peço perdão, Senhor. Mais uma vez eu peço perdão, Senhor. Mais uma vez eu pequei, mais uma vez eu blasfemei, mais uma vez mais eu briguei contigo. Me perdoa, meu Pai. Me perdoa, Senhor. E aquele menino agora crescia cada vez melhor, bonito, inteligente e saudável. Fui para a escola aos 7 anos, tornava-se um aluno exemplo, um aluno exemplar. Fazia a primeira comunhão, ele queria ir à igreja. Ele pedia: mamãe, eu quero ir à igreja, mamãe. Eu quero ir à igreja, eu quero rezar, mamãe. Eu ficava tão contente. Eu ia à igreja com ele. Ele ficava sentado na primeira fila, olhando o padre rezar. Ficava olhando o padre rezar a missa. Ele dizia: mamãe, olha, mamãe, quando eu crescer, eu quero ser padre.
O quê, filho? Eu quero ser padre, mamãe. Eu quero ser padre. Ô filho, ser padre não pode casar. Ser padre não pode ter filhos. Mas eu não quero, mãe, casar. Eu não quero casar, mãe, eu não quero. Eu quero ser padre. Eu quero viver para Deus, para Jesus. Imagina uma criança falando aquilo. Era de emocionar. Uma criança com 9 anos de idade dizendo: eu quero ser padre, eu quero crescer, eu quero ser padre. Assim ele falava. E aquela criança foi crescendo, crescendo. Ele entrava para o convento com 21 anos de idade. 21 anos. Padre José, aquele rapaz que nasceu para ser padre, que nasceu para viver para Jesus, Padre José. Cada vez que chegava em casa, eu ficava tão feliz, eu ficava tão contente. O primeiro era tão doente, o primeiro me deu tanto trabalho, o segundo não, inteligente e saudável. Padre, um homem que rezava a missa com fervor. A missa dele era lotada, igreja lotada, porque hoje é o dia do Padre José. Então todos falavam: vamos à igreja, hoje é o dia do Padre José. Todo mundo falava isso. E olha, meu filho era um moço bonito, moço alto, forte, olhos verdes. E as moças iam à igreja para paquerar o Padre José, mas ele não dava a menor importância. Mãe, eu sei que elas olham para mim, mas eu fiz um voto de castidade. Eu vivo para Jesus, eu vivo para Deus. E assim ele perdoava as moças que o paqueravam. Padre José foi transferido de cidade. Foi para várias cidades do estado de Goiás. Padre José, sempre que podia vinha em casa, me abraçava, me beijava. É um filho muito dócil, muito carinhoso. Mas infelizmente, com 42 anos de idade, Padre José foi para um sítio, foi lá rezar uma missa numa capela, e quando estava voltando, um caminhão desgovernado, um caminhão batia em seu carro. Foi morte ali entre ferragens. Meu filho, o Padre José não merecia uma morte dessa, mas infelizmente Deus o recolhia dessa maneira. Padre José, aquele moço bonito, aquele moço forte, aquele moço fervoroso que nasceu para rezar, nasceu para viver ao lado de Jesus, foi um padre exemplar, que olhava para os pobres, fazia campanhas para os pobres, lutava em favor dos pobres, morria em um acidente horrível, morria prensado entre tantas ferragens, e hoje só me resta saudades. Hoje eu já tenho 79 anos. Eu tenho 79 anos e já não tenho muita saúde. Não tenho muita saúde. Eu tenho muita saudade do meu filho, o padre. Aquele filho que só me deu alegria, só me deu felicidade. E olha que eu queria abortar. Por mais que eu fizesse, por mais que eu tentasse, não conseguia abortar esse menino. Não dava, não conseguia. Ele nasceu vivendo para Deus, nosso Senhor. Hoje me resta render homenagens em seu programa ao meu filho querido, ao meu filho padre, o Padre José, meu filho. Quanta saudade de você!